Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Fernando. Obrigado, pastor, pela honra. Pastor Fernando, ele é pastor, já dirigiu igreja e sempre me honrou. Está sempre me honrando. E eu louvo a Deus pelo teu ministério, pela vida da tua família. E eu agradeço a Deus pela nossa igreja que está aqui. Que temporal foi hoje, hein, irmão? Que chuva forte foi hoje, né? Alguns irmãos mandou mensagem dizendo que ficaria impossível de estar porque as ruas estavam cheias, né? E é perigoso passar com o carro, né? E acabar prejudicando o motor do carro. Mas eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui presentes, né? O Simeone disse que talvez não ia conseguir, mas conseguiu, né? Ainda bem que tem um GPS na cabeça, né? E lembrou de vários atalhos, né? Pastor, já tentei 2 ruas aqui, estou tentando uma terceira rua. Deus abençoe sua vida, pastor. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Eu falei, pastor, se eu quiser apresentar, pode apresentar. Não, pastor, apresente, se é o pastor, é visitante. Então, eu vou estar apresentando. Está conosco a nossa irmã Victória Lima, é isso? É o último? Visita a Tati? Isso? É bom pôr depois a data, porque aí só para a gente... Então não é a última. Então aqui é Michele, né? Aqui é Michele. Por gentileza, Michele, por favor, se coloque em pé. É da nossa igreja Jacuí, pastor Isaías, né? Como nós vamos receber nossa irmã Michele? Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, poder se assentar, muito obrigado. E também irmã Tati, é isso? Está aqui no final, visita. Sim, visita da Tati. Amém. Deus abençoe a nossa irmã Michele. Muito obrigado pela tua presença, né? E Deus abençoe também a nossa irmã Tati pelo testemunho lindo, né? Isso encoraja outras mulheres e homens não desistir da família, né? A irmã não desistiu e Jesus também não desistiu. E por causa disso, Deus restaurou a sua família, né? A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a casa. A tola, ela destrói com a sua própria mão, né? E agora está aí, ó, o esposo e um diácono, um obreiro e um amigo, né? E o Gabriel aí, dá um sinal aí, irmãos. Ela falou Gabriel, né? Tá aí esse jovem bonito, né? E a sua esposa também linda, né? Esse casal lindo que estão servindo a Deus. Deus abençoe a vida de vocês ricamente no nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero compartilhar uma palavra. Eu desejo também a paz de Deus sobre a vida dos irmãos que estão acompanhando no YouTube, amém? Tem uns irmãos que estão nos acompanhando do Rio Grande do Sul, da cidade do... puxa, agora fugiu o nome da cidade. Lembra da cidade já? Mas Deus abençoe a irmã Angelita, missionária Celoni, nosso irmão João, Deus abençoe sua vida. A irmã Roseli, irmão Milton, do país, qual é o nome do país que eles foram, Gabriel? Irlanda, né? Deus abençoe a vida de vocês e a cada um dos irmãos que está nos acompanhando, os irmãos daqui da igreja que não conseguiram vir cultuar conosco, mas está em casa, né? Eu estava querendo, não vou só gravar, né? Porque a gente fica, se eu ficar transmitindo, os irmãos vão se acomodar e vai ficar em casa, né?
mas é uma forma também da gente divulgar a palavra de Deus, alcançar as vidas, e tem outras vidas, irmãos, como a nossa irmã Ana Bonfim, irmãos, ela congrega aqui, mas mora lá no centro da cidade, e ela está passando por um momento de dor, irmãos, ela está com uma enfermidade, que ela diz, isso é a palavra dela, que dói até o fio do cabelo dela, né? Ela precisa muito da nossa oração. Então vamos orar, porque Deus não mudou, nós é que mudamos. Então, irmã Ana, Deus há de dar cura, Deus vai te dar cura, não desista, tá? Nós vamos continuar orando, né? A irmã Márcia também, a esposa do presbítero Orlando, né, que está nos acompanhando, Deus vai te dar cura, em nome de Jesus. Irmãos, por favor, abra a tua Bíblia ou acompanha na TV, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Eu ia falar hoje sobre a maravilhosa graça, né? Eu ia falar sobre a graça de Deus, mas eu senti da parte de Deus compartilhar esta mensagem que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 16, e o versículo 18. Mateus, capítulo 16, versículo 18. Já está na TV? Diz assim: agora eu lhe digo, Jesus está falando, tá? Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha, mais forte, irmãos, a minha, e as forças da morte não conquistarão. Na versão Almeida Revista Corrigida, diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou pedir só para baixar um pouquinho o meu som, porque eu acho que para mim está um pouco alto. Aí eu vou encostar um pouquinho aqui, eu venho aqui, eu vejo que está alto, eu fico tentando abaixar. Amém? Então, só para nós memorizar mais uma vez o versículo, Mateus capítulo 16 e o versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero colocar um tema para esta mensagem: Igreja de Cristo. Igreja de Cristo. Ou melhor, isso é igreja. Amém? Essa, irmãos, é a primeira vez no Novo Testamento que a palavra igreja aparece. Vou repetir, essa é pela primeira vez que a palavra igreja aparece no Novo Testamento. A palavra igreja no grego se pronuncia eclesia, que significa chamado para fora, ou uma assembleia, ou também uma reunião. Então, o significado da palavra igreja significa assembleia, ou uma reunião, ou chamado para fora. No entanto, esse primeiro uso da palavra eclesia indica que Jesus tinha em mente uma igreja como um todo. Jesus não tinha em mente uma igreja com o nome O Brasil para Cristo. Ele não tinha em mente uma igreja como presbiteriana, mas como um
todo espalhado na face da terra, ou seja, a igreja universal, composta por todos aqueles que confessam a mesma fé declarada por Pedro, ok? Primeiro lugar, precisamos entender o que é igreja. Igreja, irmãos, são pessoas em todo o mundo que se converte a Jesus Cristo e segue a sua palavra, que é comparada com o corpo. Igreja são as pessoas em todo o mundo que se converte a Jesus Cristo e segue a sua palavra, que é comparada com o corpo. Romanos, capítulo 12, versículo 4 diz: da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros, e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo, e todos pertencemos uns aos outros. Então a igreja são pessoas espalhadas pelo mundo todo, e o apóstolo Paulo vai enfatizar dizendo que a igreja é como se fosse um corpo com membros diferentes, mas pertencendo ao mesmo corpo. Olha para cá, a igreja é formada por pessoas e não por construção. Quem é igreja aqui, biblicamente falando, não é as paredes, somos nós. Nós é que somos a igreja. A teologia vai explicar da seguinte forma: há duas igrejas, a igreja organizada e a igreja organismo. A igreja organizada é a igreja do CNPJ, uma igreja que tem uma placa lá fora tomando sol e chuva, frio e vento. Mas a igreja organismo, ela está dentro da igreja organizada, que é feita por concretos, blocos e tijolo. Então há duas igrejas. A primeira é a igreja do CNPJ. Nós fazemos parte de uma igreja organizada por nome Igreja Pentecostal, o Brasil para Cristo, como tem outras igrejas organizadas como presbiteriana, batista, metodista, Assembleia de Deus e etc. Então, a Bíblia vai nos ensinar que nós somos a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, e nenhum membro desse corpo pode sobreviver sozinho sem o resto do corpo. Isso é interessante. Nenhum membro desse corpo pode sobreviver sozinho. Se o meu braço for arrancado do corpo, a tendência é apodrecer, porque ele não consegue ter vida, porque está desligado do corpo. Você sozinho não é uma igreja, é um membro fora do corpo. Nós só somos igreja quando estamos em comunidade, quando estamos juntos. Sozinho, você é membro, você junto é igreja, é um corpo. Eu preciso de você, e você precisa de mim. Esse irmão precisa de você, essa irmã que está do seu lado também precisa de você, e você precisa
dela. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 21, assim: o olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Olha o 22, pelo contrário, os membros do corpo que parece mais fraco são indispensáveis. O membro do corpo que parece mais fraco ou menor são importantes, são indispensáveis. Esse irmão que está do seu lado é importante. O obreiro que está lá fora é importante. O presbítero que está aqui é importante. O membro é importante. A diaconisa é importante. As crianças é importante. O ancião é importante. Todos nós somos importantes para com o outro. É o que a Bíblia diz. O olho não pode dizer que não precisa da mão. Quem é que socorre os olhos quando está em aflição? É a mão com os seus dedos. Então todos nós precisamos uns dos outros. Eu estou já tentando me policiar para não ficar, olha para esse irmão que eu vou me policiar. Tem que aprender, né, irmãos? Tem coisa, porque tem hora que incomoda. Eu participei do culto, irmão, e as palmas louvam ao Senhor, e as palmas louvam ao Senhor. Foi umas 5, 7 vezes, eu falei, já estou ficando cansado. Eu falei, agora eu vou parar com esse negócio, porque incomoda. Mas olha para cá, quer gostamos, quer não, as pessoas na igreja organizada são nossa família e temos que aprender a viver com elas, até porque vamos passar a eternidade com elas no céu. E se você não aprender a conviver com esse irmão, dizendo, eu não suporto olhar para a cara dele, como é que você vai viver no céu? Você faz parte da minha família, eu faço parte da sua família. Ninguém na igreja organizada é perfeita. Ninguém aqui é perfeito. Alguém tem condição de levantar a mão e dizer, eu sou perfeito? Ninguém aqui na igreja organizada é perfeito, nem mesmo nós, pastores e obreiros. Ninguém, começando por mim, somos perfeitos. O próprio apóstolo Pedro também errou como líder da igreja. Os pais da igreja primitiva também falharam. O calvinismo, que é um segmento da teologia que foi elaborada também por Teodoro Beza, como Calvino, erraram. Isso significa dizer que não existe ninguém perfeito. Perfeito foi o fundador da igreja, chamado Jesus Cristo de Nazaré. A igreja organizada, irmãos, nunca foi lugar de pessoas perfeitas. Este lugar aqui, esse ambiente aqui, nunca foi lugar de pessoas perfeitas. Aqui, irmãos, tem, infelizmente, caloteiro, irmãos, tem mentiroso, sim ou não? Nós estamos sendo aperfeiçoados. Nós temos um monte de vício que precisa ser tratado pelo Espírito Santo de Deus. Pastor John MacArthur, ele disse, algumas pessoas usam este fato como desculpa para se manterem afastados da igreja. Já conversou com alguém que diz, eu não gosto de ir para a igreja, porque na igreja tem fofoqueira, é o povo Terezinha, vê o povo que cuida da vida dos outros, né? Dizendo, eu gostaria de frequentar uma igreja, mas há muitos hipócritas lá, e nesse caso eu penso que venha, nesse caso eu prefiro ficar em casa, porque na igreja o povo lá é muito hipócrita, é fofoqueiro, é mentiroso, caloteiro. Aí ele diz, seja bem-vindo a um lugar para mais um aqui.
Deu para entender, irmão? Nós somos falhos. E nós precisamos aprender a conviver em comunidade, com os defeitos. Tem pessoas que olham, puxa, eu fui ali numa igreja, que igreja tremenda, presbítero, lá é bom, vai conviver lá. Depois você volta a conversar comigo depois de 6 meses. Aí você vai ver, meu Deus, o pastor é só o sangue lá. Eu era feliz lá na minha igreja e não sabia. Sim ou não, irmão? O outro olha assim, poxa, o pastor Alex, é um santo homem de Deus. Aí vai descobrir que eu sou corintiano, irmão. Vai descobrir que fico nervoso. E antes de ontem, irmãos, eu perdi a paciência. Eu dobrei o joelho e a cachorra não ficou se coçando perto de mim, irmão. Pensa numa ira que deu. Aí levantei e não fui orar mais. Você pensou? Alguém pode fazer uma coisa insignificante, desconcentrou o rapaz. Mas o que aconteceu comigo? Aconteceu, eu estou falando de coisa que acontece. O cachorro ficou. Aprendemos, irmão, vamos aprender. Igreja é lugar de pessoas imperfeitas. Talvez você é perfeito numa parte, mas é imperfeito na outra parte. Nunca ninguém é 100%. Os irmãos estão aí? Segundo lugar, o que significa congregação? O que significa congregação? Congregação, irmão, é um grupo de pessoas reunidas para determinado propósito. Congregação é um grupo de pessoas reunidas para um determinado propósito. Quando o salmista fala congregação, não está se referindo à parede, está se referindo a uma reunião de pessoa. Olha o que diz Salmos 22, versículo 22. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Aí alguém pode falar, mas isso mesmo, pastor, a pessoa vem lá no meio da congregação, da igreja, organizar, e fala, não, irmão, olha como é que está a NVI. Proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Olha como é que está na NVT. Proclamarei teu nome a meus irmãos, e no meio do teu povo reunido, te louvarei. Deu para entender? Então, congregação somos nós somos igreja, nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Olha, terceiro lugar, congregar, irmãos, ou reunir como igreja é uma ordenança bíblica. Eu vou repetir isso aqui. E eu sei que tem gente que está me assistindo e não está hoje aqui por causa de algum problema. Não estou generalizando, mas tem pessoas que não têm prazer de se reunir com o corpo de Cristo. Por isso que vive uma vida de fracasso espiritual. Porque aqui é o lugar onde nós se fortalecemos. Sim ou não, irmão? Então, congregar não é se eu quiser, é um ensinamento. Hebreus, capítulo 10, versículo 25, diz assim: não deixando a nossa congregação. O que é congregação? Uma assembleia, uma reunião. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Olha como é que está na versão NTLH, na nova linguagem de hoje. Não abandonemos
como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Olha, é o que a Bíblia diz, as nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Olha como é que está na NVI. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, e ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Na versão NVT que nós utilizamos, e não deixemos-nos de reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Então, eu como líder, porque tem gente que se irrita, o pastor pega muito no pé, então quem é que vai pegar no seu pé para ir para a igreja, irmão? Para quem então líder, né, pastor? Ai, pastor, então, irmão, qual é a função do pastor? Não, irmão, fica em casa comendo pizza. Não, irmão, fica em casa assistindo, vale a pena ver de novo. Vê lá o filme lá que você quer, lá da Netflix, lá que é uma temporada que você está no final e está empolgante. A obrigação do líder é, irmão, estou sentindo a sua falta. Irmão, cadê você? Não deixa de vir para a igreja porque você vai se esfriar. É como um braseiro, você tira a brasa do meio das outras brasas, a tendência é apagar. Agora, se colocar de novo a brasa no meio das demais brasas, a tendência é pegar fogo, é brilhar. Você sozinho não vai conseguir. Você precisa de mim, eu preciso de você. Você precisa da igreja. Nós não fomos chamados para viver isolado. Você não é uma ilha. Deus nos chamou para ser continente. Você sozinho pode até chegar, mas comigo você vai mais longe. Porque vai ter um momento que você vai cansar e eu vou estar ali para oferecer o meu ombro amigo. Agora você sozinho, quem é que vai te ajudar? E o sábio Salomão disse que o cordão de 3 dobras é mais difícil de se arrebentar. Os irmãos estão aí? Se é uma ordem, irmãos, da Bíblia, não temos o direito de achar que às vezes é importante congregar, e às vezes não. Sempre é importante que estejamos presentes nos cultos a Deus, com nossas famílias e com outras pessoas. Por que é importante? Para junto tratarmos das nossas imperfeições. Sim ou não? Aprendemos, irmãos, mais sobre a palavra de Deus quando estamos juntos. Encorajamos uns aos outros quando estamos unidos. Aqui é o lugar perfeito para aprender sobre amor. Aqui é, irmão. Assim não. É aqui, aqui é o lugar perfeito para aprender sobre amor, sobre paciência, sobre respeito. Aqui é o lugar perfeito, porque é aqui que o irmão vai pisar no seu carro e você te perdoa, abençoado. Você pode até ficar magoado umas 2 semanas e não querer sentar do meu lado, sentar lá no fundo. Não, vou sentar lá atrás. Porque é assim, irmão. Porque você vê pessoas irmãos, é uma coisa que é batata. Principalmente que está próximo e começa a sentar no segundo banco. E se a gente irmão, não faz isso, vai sentar no meio do banco da igreja. E principalmente obreiro, irmão. Obreiro tem que sentar perto do pastor. Tem que ficar aqui na frente, irmãos. Entendeu? Para nós estarmos aqui, a igreja vê que nós temos comunhão, amém? Então aqui é o lugar perfeito, irmão, onde a gente libera perdão. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, diz assim: portanto, que diremos, irmãos, quando vocês se reúnem?
Cada um de vocês tem salmo. Um tem uma palavra de instrução. O outro irmão tem uma palavra de revelação. O outro irmão tem uma palavra em línguas. E o outro uma interpretação. Aí ele diz assim: tudo seja feito para a edificação da igreja. Olha como que está na NVT. Olha como está na NVT. Pois bem, irmãos, o que fazer então, quando vocês se reúnem como igreja? Quando vocês se reúnem, o que vai fazer? Aí ele vai falar: um cantará, o outro ensinará, o outro revelará, um falará em línguas, o outro interpretará o que for dito. Tudo que for feito, porém, deverá fortalecer a todos. Agora, se eu ficar lá em casa, irmão, vamos ser sinceros, irmãos, eu estou falando em cima das minhas experiências. Tem hora que você não consegue ler a Bíblia, sim ou não? Tem hora que você se irrita até com o YouTube. Você desliga, quem já desligou já? Estava escutando assim, não quero escutar nada. Só eu, irmão. Eu já teve um aqui, né? Os outros estão perfeitos nessa parte aí. Né? Tem coisas que... Agora, aqui, irmão, querendo ou não, chega aqui, aí o irmãos, a paz do Senhor, vamos dobrar o joelho, vamos começar. Irmão, aqui não tem querer ou não, você vai ter que orar. Sentado ou de joelho, irmão, vai orar. Aí você fica quieto, aí o irmão que está orando: Senhor, abençoa a tua igreja. Traga sobre nós um refrigério, afasta de nós a tristeza, me ajuda eu a amar, abençoa meu casamento. Aí isso vai te inspirando. Senhor, abençoa também meu casamento, né? Já pega de tabela. Senhor, me dá um coração mais quebrantado. Aí o irmão: Senhor, quebra esse coração de pedra. Aí no finalzinho da oração, quem está dirigindo vai: amém, Senhor, obrigado, recebe o louvor. Aí você já percebe o grupo de louvor já levantando, porque eles já estão entendendo que ele vai terminar a oração. Aí vem aqui, aí já vem adorar a Deus, e o louvor vem como um refrigério para a nossa alma. Sim ou não, irmão? Um tem oração, o outro tem louvor. Irmãos, já pensou uma igreja só de Gabriel pregando? Né? Eu falo por causa que nós já até discutimos que o dom mais forte que a gente vê na vida dele é a palavra. Agora, só escutar a palavra, eu falo: meu Deus, não vou ficar nessa igreja não, meu. Só tem palavra. Mas também uma igreja só de oração, irmão. A pessoa, uma igreja só de Davi Miranda. Quem que aguenta, irmão? Né? Aí você ora para o relógio, ou então o teu irmão já está aqui: oh, Deus, meu Pai. Aí já cansa, irmão. Ou uma igreja só louvor. Tudo com equilíbrio. Olha que perfeição é a igreja, irmão, que Deus fez. Ajuntou no mesmo lugar pessoas imperfeitas, e cada uma dessas pessoas com seu próprio dom. E aí um vem com louvor, o outro vem com a palavra, o outro vem com a revelação, o outro vem com a interpretação. Já viu, irmãos, falar em línguas estranhas e o outro irmão interpretando em línguas, irmão? Coisa linda. Isso já aconteceu comigo várias e várias vezes. O irmão lá aqui falando em línguas e tal, e daqui a pouco o Espírito Santo faz eu entender tudo que o irmão está falando, e eu vou e começo a interpretar na língua do nosso idioma, e o irmão fala aqui, eu falo aqui, o irmão fala aqui, o outro aqui, e a igreja é edificada. Daqui a pouco o teu irmão: Senhor, se o Senhor me ama. Olha, irmão, Deus não tem que provar nada, porque Ele já provou enviando o seu Filho. Mas Ele é tão misericordioso, que aí ainda Ele escuta, né, a oração de alguém: Senhor, se o Senhor me ama, o Senhor vai levantar alguém em profecia para falar comigo, né? Oh, meu, Jesus te ama. Se Ele falar com você ou não em profecia, Ele te ama. Mas Ele é tão misericordioso que levanta aquela irmã lá do coque do fundo. E a irmã começa a se encher de Deus, né? Daqui a pouco já sai marchando e coloca a mão no ombro. Aí a pessoa se derrete: o Senhor me ama mesmo, Senhor. Olha que coisa linda, irmão. Isso é igreja. Isso é
igreja. Olha só, crescemos muito mais, irmão Sibione, espiritualmente falando, quando estamos junto como igreja, do que quando estamos sozinhos. Você sozinho, você não vai conseguir não, irmão. Mas só que quando você está inserido no corpo de Cristo, você vai ter mais força para orar. Você vai ter mais força. Você vai ver o irmão pregar. Meu Deus, que tremendo. Eu vou ler. Irmãos, é assim que começa. Aí você vê o irmão falar: irmão, eu vejo um livro de fogo. Não tem muito irmão que tem essa visão. Em cima da sua cabeça. Aí você fala: não, mas Deus já deu o dom da palavra para esse irmão. Aí esse irmão tem o dom. Irmão, eu vejo uma pomba de fogo na sua cabeça. Deus vai te batizar por esses dias com o Espírito Santo. Foi o que aconteceu comigo. A irmã entregou a profecia que viu uma pomba de fogo. Eu falei: o que é pomba de fogo? A minha prima disse: fica quieto, depois eu te explico, né? E eu lá fiquei quietinho, lá em Itaquaquecetuba, a irmã Domingas, né? E depois que saiu lá, é que Deus vai te dar o dom de língua. Você vai ser, irmãos, depois de um tempo, Deus não me deu, irmão. Deus fala ainda na terra, mas nós como igreja organizada precisamos se organizar e fazer a obra de Deus com seriedade. Até porque, irmãos, Deus designou alguns membros do corpo para edificar o corpo de Cristo. Deu para pegar? Deus separou, vou repetir, Deus separou alguns membros do corpo para edificar o corpo de Cristo. E a Bíblia vai nos dizer em Efésios 4:11, e Ele, Jesus, separou alguns para ser apóstolo, outros para serem profetas, outros para serem evangelistas e outros para serem pastores e mestres. Olha para cá, para que Deus separou esses membros para ser evangelistas, mestres, pastores e doutores? Para quê? Para trazer edificação no corpo de Cristo, que somos nós. Se não tivesse mestre, irmão, hoje nós nem teríamos uma Bíblia de estudo. Então, graças a Deus pelos teólogos. Tem muito pentecostal, para quê? Para que teologia? Teologia mata, irmão. Se não fosse os teólogos, nenhuma Bíblia você teria. Você sabe ler no grego? Você sabe ler no hebraico? Eles se debruçaram em livros para estudar e traduzir para a língua portuguesa. E se eles não traduzissem na língua portuguesa, hoje nós ia comer gato por lebre. Aí nós ia participar daqueles cultos de antigamente na igreja católica, nas missas, os padres dirigiam a missa no latim, aí no final, amém, o povo amém, aí depois, você entendeu o que ele falou? Entendi nada, só entendi o amém e concordei. Aí a igreja católica, uns anos atrás, uns séculos atrás, falava que existia purgatório. Existe purgatório na Bíblia? Não. Mas o povo comia gato por lebre. Aí eles falavam: para vocês obter a salvação, vocês têm que adquirir um pedaço da madeira da cruz de Cristo. Aí eles vendiam um monte de pauzinho que falava que era da cruz. E o povo gastava o dinheiro. Eles vendendo as indulgências para o povo obter. Olha, irmãos, não se escandaliza, tá? Isso é história, tá bom? Isso é história, se quem estudar um pouquinho vai ver. Eles chegaram a vender leite que falaram que era leite da mãe de Jesus. Vendia um pedaço de terra no céu. E isso acontece nos nossos dias. Sim ou não, irmão? Graças a Deus pelos mestres que a Bíblia fala em 1 Coríntios 12,
Efésios também, graças a Deus pelos doutores, mestres, que se debruçam na Bíblia para nos ensinar a forma correta. Porque senão, nós ia continuar com aquela mentalidade de 40 anos atrás. Acho que 40 anos é muito, né? Acho que 30 anos atrás, 25 anos. Uma pessoa com uma mentalidade de 20 anos atrás dizia que isso aqui era a marca da besta. Olha o tamanho da besta que está aqui. Dizia que cortar a ponta do cabelo, o anjo vinha e pegava e levava para o céu. Lembra do testemunho de Adão? E de céu é lugar de lixo. Pai que batia em filho, porque estava chutando uma bola no quintal, e aí batia no menino: você é filho de pastor, você tem que ser exemplo. E pegava a bola do menino, rasgava toda. Isso foi criando um sentimento de tristeza e ódio, e a criança virou o maior traficante do bairro. Quantos filhos de pastores, com zelo, sem entendimento, espancou filho e filha, e hoje a menina está desviada, é uma prostituta, é um alcoólatra, é um viciado. Mas alguém, com muito amor, vem ensinando a palavra para nós. E o que só precisamos ter, humildade. Diga para o irmão, agora eu tenho que falar, humildade. Aí não deu, Gabriel. Mas tem hora que eu falo assim que é para provocar. Porque, irmão, a gente precisa ter humildade para aprender certas verdades que nós aprendemos há tantos anos atrás, achando que era verdade, e não é. Os irmãos estão aí? Quer um outro exemplo? É pecado o homem usar bermuda? Sim ou não, irmão? É ou não é? Não é, irmão. Aí eu poderia até falar, então por que a irmã pode mostrar a canela e o irmão não pode? Ah, né, a da irmã pode, né? Que você quer ver a canela da irmã. A canela do irmão com pelo você não quer ver. Os irmãos estão aí, irmão? Um tem salmo, um tem revelação, um outro tem discernimento, um tem uma palavra de instrução. Os irmãos estão aí? Aí Jesus separou uns para ser apóstolo, pastores, evangelista, presbítero. Olha o versículo 12. Olha, eu estou lendo. Efésios 4, versículo 12. Olha só. Pode colocar na TV? Efésios 4:12, está aí? Olha lá, você pode acompanhar? Eles que, irmão? Os pastores, apóstolos, evangelistas, mestres, eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. Quem são responsáveis para edificar o corpo de Cristo? Eu, pastor dessa igreja. Como pastor dessa igreja, eu tenho que te ensinar a palavra de Deus da forma correta. Eu preciso dizer, adultério é pecado. Eu preciso dizer, masturbação é pecado. Eu preciso dizer que bebida é pecado, que fumar é pecado. É melhor dizer assim que tudo é pecado, porque tem pessoas que não têm equilíbrio. Diga para o irmão, é pecado. Amém, irmão? Olha o 13, coloca o 13, por gentileza. Colocou? Até que todos alcancemos a unidade que é a fé e o conhecimento do Filho de Deus, produzem o quê? Amadurecemos, chegando à completa medida da estatura
estatura de Cristo. Nós precisamos desses líderes, esses homens que foi separado por Deus, para trazer maturidade para a igreja, para chegar à maturidade de Cristo. Já pensou, irmão? Já pensou? Cristo, irmão, não se envolvia com coisa secundária, não. Isso é perca de tempo. E a gente fica procurando pelo em casca de ovo. Eu tenho mais é que se preocupar, irmão. Tem pessoas que estão gemendo agora na cama de dor. E eu tenho que estar aconselhando casais imaturos, porque o rapaz viu o comercial e a moça passou lá de lingerie num comercial. E a moça, tá vendo seu demônio, você está me traindo. Não acontece? Acontece de muito, irmão. Os irmãos estão aí? Versículo 14. Então, não seremos mais imaturos. Estou lendo a Bíblia, tá, irmãos? Não seremos mais imaturos, como crianças. O que criança faz, irmãos? É bom parar aqui. O que criança faz? Crianças imaturas, crianças birrentes. Criança é birrente? Criança tem ciúminho? Criança arruma confusão? Criança tem inveja? Vamos parar com essas coisas de criança. Se quiser, acho que ligar agora aqui, porque acho que agora o negócio está ficando, e eu estou ficando um pouquinho acima do peso, só um pouquinho. Eu uso a gravata aqui para tampar aqui, porque na hora que eu sento, aí os buracos da camisa. Olha para cá, irmão. Vamos amadurecer. Eu queria, num domingo, trazer uma palavra, porque quando eu vou pregar nas igrejas de outros amigos, eu vou trazer uma palavra de avivamento, de ir para cima, dons espirituais, porque eu não sou pastor da igreja para doutrinar a igreja. A igreja já tem um pastor, ok? Mas eu não queria também ficar todo o tempo trazer uma palavra de instrução, porque eu sou pentecostal e gosto de avivamento, irmão. Eu falo de avivamento tanto no sentido moral como no sentido espiritual. Gosto de profecia, gosto de revelação, eu gosto de ver os irmãos falar em línguas estranhas, eu gosto de ver os irmãos chorando, falando em línguas estranhas, os irmãos levantando a cabeça, isso aí é bom demais. Agora, essa geração parece que nem quer falar em línguas. Eu nem vou perguntar aqui. Ontem eu estive pregando e falei, quantos irmãos aqui são batizados? Pouquíssimo. A minha geração, a nossa geração, irmãos, gostava de congresso, perguntava quem eram os pregadores. Eu quero, me ajuda em oração para Deus me batizar com o Espírito Santo, eu quero falar em línguas estranhas. Era aquela alegria, nós gostávamos de ir para o monte, gostávamos de ir para a vigília. Essa geração não gosta disso, não quer ir para o monte, não quer ir para a vigília, não quer ir para o ciclo de oração, não quer ir para a consagração, não tem sede das coisas de Deus. Agora pensa, irmão, nós se reunimos e num propósito, Deus, batiza o fulano de tal com o Espírito Santo, dá o dom para ele, que ele venha falar em línguas estranhas. Senhor, usa a tua igreja no dom de cura, pois o Senhor cura, o Senhor tem poder de fazer o câncer desaparecer. A Bíblia diz, 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo ensinando para nós buscar os melhores dons. Então eu preciso, irmão, ou não preciso orar, e a Bíblia fala para mim orar. Mas só que Deus não é onisciente, Ele não sabe de todas as coisas, por que eu vou orar? Porque a Bíblia fala para mim orar. Os irmãos estão aí? Então não seremos mais imaturos como crianças e nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer ventos novos de ensinamento. Ai, que Deus nos guarde, irmãos.
Porque quando a gente começar a ter maturidade, a gente não vamos ser mais levado como novos ventos de doutrinas que surgem e a gente abraça. Então vamos tomar cuidado, irmão. De tempo em tempo surge uma novidade aí, e aí a gente vai e abraça pensando que é de Deus, irmãos. Toma cuidado, vamos tomar cuidado. Se você orar, se você ler a Bíblia, e se você louvar, para mim já está o suficiente. Porque você vai ter um coração quebrantado, eu vou ver mais sorriso na sua face. Amém? Irmãos, de tempo em tempo a gente tem que fazer igual o carro. Tem que parar o carro para fazer manutenção, sim ou não? Será que na nossa vida espiritual também não? Você está feliz com a sua vida espiritual? Você está satisfeito com o seu ministério? É para refletir mesmo. Também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Olha o 15. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecido com Cristo, que é o cabeça. Eu preciso me parecer com Cristo. Os irmãos lembram daquela passagem onde os cristãos foram chamados pela primeira vez de cristão? Os irmãos lembram da passagem? Que chamaram os irmãos de Antioquia, chamaram os cristãos de primeira vez, porque eles chamavam antigamente os do caminho, né? Os discípulos de Jesus, mas depois chamaram eles de... Por que chamaram? Por quê? Porque eles eram parecidos com Cristo. Seguia Cristo, parecia com Cristo, falava como Cristo, se vestia como Cristo. Aí eu pergunto, será que nós estamos parecendo com Cristo? Falamos como Cristo? Vestimos como Cristo? Nós somos o sal da terra. Temos que achar o equilíbrio das coisas. Nem para a direita e nem para a esquerda, uma coisa centralizada, uma coisa moderada. Eu não estou sendo um radical aqui, dizendo para você que tem que ser assim, assim, assado. Não, estou tentando falar para você, viva a vida com sabedoria. Olha o 15, em vez disso, falaremos a verdade em amor. Olha o 16, ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Tem que ter o Everton também, irmão. Que esse palma dele adorando a Deus é diferenciado. Mas olha para cá. A igreja é o corpo de Cristo, que está espalhado pelo mundo todo. Ela se organiza em forma de igrejas locais. A igreja é um corpo, a igreja é um rebanho, a igreja é uma família. Não podemos viver isolado. Até porque o salmista disse que um abismo chama o outro abismo. Você não vem hoje, não vem amanhã, não vem depois da manhã, e depois está desviado, praticando as coisas mundanas. E o apóstolo Paulo disse, irmãos, para a igreja, que há uma luta entre a carne e o espírito. Os irmãos estão aí? Essa minha velha natureza, irmão, eu tenho que sufocar ela todos os dias. Você pensa que eu também não tenho vontade de tirar satisfação, não, irmão? Você pensa que também tem vezes que
que o cara vir querer se crescer perto de cima de você, não dá vontade de... Que você está pensando o quê, seu louco? Vem falar o que você está falando na gíria aqui, que aqui não tem otário não, viu? Você pensa que não tem? Mas eu tenho que ir. Meu Deus, tem misericórdia. Afasta esse demônio perto de mim, Senhor, tem misericórdia. E você já está se afastando, irmão. A gente tem que sufocar a nossa velha natureza. Eu já disse aqui, e vou dizer mais uma vez. Experiência, tá, irmãos? Eu nunca passei aqui uma santidade para os irmãos. Nunca demonstrei para os irmãos que eu sou um querubim, um anjo. Eu sou um homem escolhido por Deus para exercer um ministério de pastoral, que todos os dias estou esmurrando a minha velha natureza para agradar o Espírito Santo que mora dentro de mim. E num belo dia, eu fui pagar uma conta na lotérica. Aí era uma fila estranha, parece que tinha 3 na frente, um espaço e um bolo aqui na frente. E aí passou os 3, aí tinha um rapaz, você não vai não? O rapaz ficou quieto. Aí eu falei, se é com você, você faria o quê? Ir para pagar. Irmãos, eu não fui. Eu fui, o senhor não vai? Aí ele não respondeu nada. Então eu fui. Na hora que eu fui, Marco, na hora que eu for levar as contas, o cara me deu um empurrão. E perto, sabe de quem, irmão? Sabe quem estava perto de mim? A minha esposa, meu. Não me empurra na frente da minha esposa, não. Tá, meu? Porque se a gente está sozinho, o homem tem orgulho, irmão. O homem, pô, se você está sozinho, você e fica, e tá bom, vai. Mas você está na frente você está com a sua esposa, o cara vem querer te empurrar, irmão. Eu falei, agora eu mato. Mato não, irmão. Mas subiu, irmão. Sabe quando vem aquela quentura? Eu estou falando aqui, os irmãos estão acompanhando, esse vídeo vai se espalhar, mas eu estou falando coisas que, estou sendo sincero, irmão, de coração. Irmão, eu fiquei remoendo, eu fiquei seguindo esse cara, esperando ele atravessar a Marechal Tito para querer atropelar ele, você acredita? Mas eu não atropelei, tá, irmão? Vou deixar bem claro. E a Joelma, calma, Alex, calma. Que ele está pensando o quê, Joelma? Está pensando o quê? Não. Ele vai ver agora. E fiquei seguindo, querendo ser um bobão. Atrás dele, ele andando, todo sossegadão na calçada. Ele atravessar a rua, eu vou pegar ele. Atravessou e eu fui embora. Graças a Deus por isso. Mas não é fácil, irmão. Eu estou tentando falar coisas da nossa natureza humana. Se nós não sufocar a nossa velha natureza, a gente perde a benção. Irmãos, eu tenho falado para o Cauê e para alguns irmãos, falei, filho, é tão difícil a gente levantar um ministério, é tão difícil você criar um nome, ser respeitado, mas para você perder o respeito e a credibilidade, é no estalar de dedo. Por causa de 5 minutinhos de prazer, por causa de um momento de ira, você perde a comunhão com o Espírito Santo, aí sai a desgraça. Não perca a tua bênção, não, irmão. Não perca a comunhão com Deus, não. Não deixe a tua credibilidade cair por terra, não, por causa de palavras. Deus é que te conhece, você sabe que você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Não podemos ficar desigrejado. Não, essa é a palavra que as pessoas se usam, eu sou desigrejado. Nós não podemos, irmãos. Pertencemos uns aos outros e devemos congregar-nos para servir uns aos outros e exortar uns aos outros e ser bênção uns para os outros. Você tem que ser bênção para mim. Eu preciso ser bênção para a tua vida. Amém? Dá para ficar com esta palavra? Que o Espírito Santo continue falando ao teu coração.
que possamos ser melhor do que hoje, amanhã. Que depois de amanhã possamos ser melhor do que amanhã. Vamos ser cristãos melhores, irmãos. Vamos ter fome de Deus. Vamos ter sede de Deus. Quando você dobrar o seu joelhinho, fala assim: Senhor, me ajuda a ter prazer de estar na igreja. Me ajuda a ter prazer de orar. Me ajuda a ter prazer de estar com os meus irmãos. Senhor, me ajuda a voltar ao primeiro amor. Foi o que Jesus disse para João falar para a igreja de Éfeso. Só tem uma coisa contra vocês, igreja de Éfeso: deixaste o primeiro amor. Eles deixou de amar Jesus? Deixou de amar? Não, mas só não amava como antigamente. Você deixou de amar Jesus? Sim ou não? Mas você ama Jesus como antigamente? Tem pessoas que não amam mais como... Porque antigamente você tinha mais disposição. Não, se eu não trabalhar, quem é que vai pagar a conta? Se Deus tirar o sol, se eu sou Deus, irmãos, quando eu escutar crente falando isso, eu só queria só um pouquinho de tirar o oxigênio, só para ver. Aí foi, toma um pouco de oxigênio de novo aí, seu rebelde. Se Deus tirar o oxigênio, vai-se embora o seu salário, vai-se embora, e se parar de oxigênio para o seu cérebro, é isso, irmã Dora? É perigoso a pessoa ficar com... não levantar mais. Aí vem, irmãos, eu quero dar um testemunho. Subi aqui e vim aqui. Eu queria saber só das coisas do mundo, e agora eu estou aqui, puxando. Irmão, acontece ou não acontece? Eu estou falando bobagem. Aproveita agora, enquanto você tem oportunidade. Aproveita agora para agradecer a Ele. Aproveita agora para ser cheio do Espírito Santo agora. Aproveita agora para dizer para Ele: Jesus, eu te agradeço pela veste que tenho, pela casa que tenho, pelo emprego que tenho, pela roupa que tenho, pelo esposo que tenho, pelos filhos que tenho. Seja grato! Aleluia! O dia de amanhã não pertence a nós. Viva como se fosse o seu último culto. A gente pensa, irmãos, fiquemos em pé. A gente pensa que quem morre é só velhinho. É só velhinho que morre, Pedro? É só velhinho que morre? Está tendo velório agora de criança, irmão? Agora, nesse momento, agora. Tem mãe chorando agora. Porque agora o filhinho está num caixão e o filhinho tem 5 anos. Irmão do céu. Irmão do céu. Já pensou, irmão? Eu estava vindo do Jardim Helena. Irmãos, eu estou fazendo você refletir. É bom você sair eufórico depois da bênção apostólica, mas é bom você sair refletindo. Salomão disse: é melhor estar num velório do que numa festa. Porque no velório você reflete a vida. Sim ou não? Poxa, a morte realmente vem para todo mundo. Morreu do quê? Atropelado, porque atravessou o farol vermelho. E eu estava vindo do Jardim Helena. Eu vi, irmãos, não que falaram para mim, eu vi uma mãe que estava com uma criança desse tamanho, mais ou menos. E na hora que ela ameaçou de atravessar a rua, ela foi e não foi, porque o ônibus estava vindo. Ela ameaçou de ir e ela acabou ficando e não segurou firme na mão, o menino foi. O caminhão, o ônibus fez só assim. E você vê aquele grito de uma mãe desesperada. O motorista saindo desesperado, gritando. E eu estava com a minha mãe, irmão. Irmão, penso no desespero, irmão. Eu tenho minha netinha. Eu fico: Deus, guarda essa menina, guarda essa menina, guarda essa menina. Meu Deus, você viu a mensagem que a Larissa trouxe aqui? Louco
Esta noite pedirão a tua alma, e o que você tem, para quem será? Não foi essa a mensagem, Larissa? O homem plantou, colheu um monte. Eu colhi demais, eu tenho muita bênção. O que eu vou fazer com tanta bênção? Já sei, eu vou derrubar os celeiros pequenos e vou colocar num celeiro maior. Aí depois está armazenado, agora tenho para muito tempo. Alma, come, bebe, descansa, você tem para muito tempo. Eu estou sossegado, estou num emprego bom, tenho um carro bom, o tanque está aqui numa bênção. Aí vem uma voz, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que você tem, para quem será? A vida não é só ganhar dinheiro, a vida é servir a Deus, ser grata a Deus. A vida é tão passageira. Dá para cantar uma canção aqui, Fábio? Canta uma canção. Inclina a tua cabeça. Espírito Santo, eu te agradeço pela oportunidade de ensinar a tua igreja, refletir sobre o dia de amanhã. Nos ajuda a ser uma igreja madura, Senhor. Tira de nós tudo aquilo que anda atrapalhando o nosso crescimento espiritual. Senhor, eu desejo ter uma vida de qualidade. Melhor que os bens é ter comunhão com o Senhor. Eu quero sentir a tua presença. Eu quero chorar na tua presença de prazer. Eu quero te amar com intensidade, Espírito Santo. Ajuda esta igreja a amar o Senhor. Tira, Senhor Deus, todas as mazelas do nosso coração, Senhor. Tira as mágoas, tira os ressentimentos, tira o ódio, Senhor. O sentimento de vingança. Ó Espírito Santo, abençoa os casamentos aqui. Abençoa os casais aqui. Abençoa a minha união com a minha esposa. Abençoa, Pai, a união dos teus filhos com a sua esposa e vice-versa, Senhor. Meu Deus, guarda os nossos filhos. Meu Deus, são heranças do Senhor. São presente do Senhor. Senhor, os dias são maus. Estamos encontrando tanta perversidade, tanta maldade nos corações, Senhor. Tem dia que temos medo de sair de casa, porque, meu Deus, assistimos tanta violência passando na TV. Mas nós lhe pedimos, Espírito Santo, venha nos envolver no teu manto da graça. Ajuda a tua igreja, o Brasil para Cristo, Cidade Nova, São Miguel, viver as promessas do Senhor. É o que eu lhe peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém.